Olá pessoal, saudações a todos. Eu sou o professor Vieira, esse é o canal Antônio Vieira. Quem não conhece o canal, o propósito dele é dar um reforço, na educação e auxiliar a educação e dar um reforço na formação profissional de topógrafos e engenheiros, e civis, agrimensores, cartógrafos, assim como topógrafos, hidrógrafos, E no vídeo passado, nesse último vídeo, eu fiquei de fazer uma demonstração do raio gaussiano, de como Gauss chegou, como teria chegado à expressão de que o raio médio de curvatura do elipsoide é a média geométrica das seções normais principais. Então, estava já inspirado para preparar a aula, quando eu vi num canal aqui do YouTube um vídeo que me causou assim um pouco de surpresa. É sobre um aluno que passou em primeiro lugar para o ITA, o exame do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, agora nesse último concurso, E ele declara, está aí na internet, que ele, no curso médio dele, e ele fez um curso médio, acredito que numa boa escola, ele não aprendeu nada de geometria analítica. E eu me lembrei também de há uns 7, 8 anos atrás, eu estava ajudando o meu sobrinho, que estava se preparando para fazer o vestibular para medicina, e também estudou num bom colégio, colégios assim pagos, Meu irmão pôde colocar ele em colégios particulares, porque nós sabemos que a rede pública de há muitos anos para cá ficou arrasada, exceto os colégios de aplicação da UERJ, da UFRJ, os colégios militares, o preparatório para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica, e as escolas técnicas federais, na Celso Sukov. O resto, nível médio, ficou terra arrasada, a política entrou na educação e o governo não incentivou, não tem incentivado a educação nesses últimos anos, então terra arrasada. De modo que eu fiquei surpreso desses dois casos, um há 7, 8 anos atrás e esse agora. Eu reparei também que esse meu sobrinho, ele me declarou que no colégio dele não tinham ensinado nada de geometria analítica. No último ano, o professor deu uma apostila para eles com a matéria lá de geometria analítica para eles estudarem sozinhos, e encerrar o ano, Eu fiquei assim um pouco surpreso, E como a geometria analítica é uma matéria muito importante para a topografia, para a engenharia cartográfica, eu fiquei pensando em dar um reforço na geometria analítica e estou preparando uma aula agora para atender especificamente essa questão de determinar o raio de curvatura das seções normais principais ao elipsoide. E eu quero até falar com vocês, se vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham de eu dar um reforço na geometria analítica, em outras partes da geometria analítica e até em outras partes da matemática. Eu me ponho à disposição, porque às vezes durante uma aula que eu preparo aqui para topografia, lá de projeções cartográficas e de outra parte qualquer dessa parte profissionalizante, eu faço uma revisãozinha rápida aqui e ali, num detalhezinho de álgebra, de trigonometria, mas não me preocupo assim com um conteúdo maior para revisar, ou até mesmo para ensinar uma parte da matemática que alguns de vocês possam não ter ficado assim com ela bem aprendida. Então eu me ponho também à disposição e vocês coloquem aí nos comentários que eu faço uma playlist, e paralelamente a esse reforço que eu estou dando na parte profissional de topografia
e de projeções cartográficas, estradas, eu coloco uma playlist sobre aulas de matemática. E eu também recebi um gráfico que um outro inscrito nosso enviou para mim, não pelo canal, mas enviou por e-mail, e que mostra o que eu também já tenho falado com vocês a respeito dessa questão do mal que, às vezes, o uso maciço e o adestramento de profissionais no uso de software, nesse gráfico cita mais, né, mostra mais no gráfico o caso do Excel, e vocês vão ver até no gráfico, eu vou comentá-lo depois na hora da edição, em que mostra uma evolução do ensino da matemática, desde ali do primário, ginásio, final do curso médio até a faculdade, para ver as habilidades que o profissional vai tendo, e depois ele tem uma queda vertiginosa e o profissional passa praticamente a ficar escravos do Excel, nesse caso especificamente. Então, senhores, era só isso que eu estava querendo falar com vocês, e deem então aí seus comentários, eu vou na edição colocar esse gráfico, e depois eu também vou já colocar essa parte de geometria analítica, uma revisão de geometria analítica em terceira dimensão, em 3D, para que eu possa então fazer a demonstração daquele raio gaussiano, como é que o raio gaussiano apareceu, para que não fique assim as coisas como se fosse mágica e vocês tendo que demorar. Tranquilo, senhores? Então, até a vista, pessoal, saúde a todos! Este é um gráfico para se fazer algumas reflexões sobre ele. Ele está foi publicado por esse site, né, dessa consultoria em educação, que trata de competições em matemática, né? E ele mostra aqui uma evolução das habilidades em matemática e como elas vão sendo conseguidas ao longo da vida de um estudante, de um profissional qualquer. Nós temos nesse eixo vertical aqui as habilidades matemáticas, desde aritmética, né, operações básicas, assim, geometria, álgebra, trigonometria, números complexos, o cálculo e mais cálculos avançados, aqui como está aqui assim um exemplo aqui de gradiente, né? E aqui os diferentes estágios da vida da pessoa, aqui no ensino primário, depois assim no segundo grau, né, no high school, lá dos ingleses, né, o high school, a parte de ensino fundamental e de segundo grau, e depois aqui na universidade, onde começa a estudar números complexos, cálculos e cálculo avançado, e depois a parte profissional, a parte de trabalho. Então reparem assim aqui, que à medida que a pessoa vai adquirindo essas habilidades matemáticas, como aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, funções, depois a pessoa chega lá no top, presume-se que ela vai trabalhar, né, se formou. E, pelo que está dizendo aqui, né, coloca-se aqui o Excel, como se a pessoa fosse depois usar o Excel. É um software que ele dá exemplo aqui, mas podia ser o MATLAB ou outro qualquer, que todas essas habilidades matemáticas estão embutidas nesses softwares, nas funções do software, tanto do Excel como do MATLAB, e o profissional vai apenas apertar a tecla. Então reparem que ele fica sendo robotizado, ele com o tempo ele vai esquecendo até todos esses fundamentos, né? E os fundamentos é isso que eu percebo assim ao longo das minhas aulas e no magistério, que eu sou, vocês sabem, eu sou o professor universitário, sou engenheiro, e os alunos, né, quando vão para o curso superior, muitos esquecem o curso médio,
Depois, no curso superior, eles vão aprendendo, muitos deles, só para passar de ano, passar direitinho assim, depois vão trabalhar. E parece que todo esse esforço, todas essas habilidades são descartadas. Então, isso é uma coisa para se refletir e eu realmente é preocupante, né? Essa ditadura dos softwares, o profissional ser transformado num piloto de software, num piloto de Excel. Eu não concordo com isso e eu também acho que vocês devem refletir sobre isso, né? Então eu coloco isso aqui como um complemento do canal Antônio Vieira, né, como uma coisa para ser refletida e para que vocês possam olhar pela vida profissional de vocês e dos filhos de vocês. Bom, senhores, era só isso e até a vista quando desenvolveremos outros assuntos.